Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir esse podcast. Estamos aqui no lançamento do DessaCast. É o meu primeiro podcast autoral. Estou com uma convidada muito especial, que é a Jane Quadros, onde eu conheci a Jane no Café com Líderes. Um beijo pro Jeff, né? Beijo, Jeff, que nos conectou através do Café com Líderes. E hoje a Jane também é a minha mentoreada. E é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada. A honra é minha, com certeza, estar aqui nessa bancada junto com você, né? Trazendo algo que eu sou apaixonada, falar sobre comunicação. É isso aí, nós vamos falar hoje sobre posicionamento e comunicação. A Jane é mentora, palestrante, escritora e modelo, gente. Olha isso, uma mulher com multifacetas. Que honra. Exatamente. Algo que o caminho foi me construindo, né, Andressa? Eu costumo falar que eu fui lapidada pela vida, né? Por todos os desafios que foram passados, as escolhas, os nãos que eu recebi, os sims que me abraçaram. Então eu sou essa construção, sou tudo isso porque a vida me permitiu passar por todos esses processos. Eu acho isso demais. E o maior desafio da mulher executora é quando alguém pergunta, o que você faz? Sempre quando alguém me pergunta isso, eu falo, caramba, e agora? Porque a gente faz tantas coisas, né? Então, é difícil nos enquadrarmos em um título, em algo. Não, e nós não somos a nossa profissão. Eu costumo dizer que nós estamos na nossa profissão. Nós somos pessoa, né? Eu sou Andressa Prestes, você é Jane Quadros, e isso é imutável. Agora, nossos títulos, nossas profissões, a gente pode alterar a qualquer momento. E hoje eu quis trazer aqui para fazer esse lançamento do DessaCast. Quero contar um pouquinho, né, da ideia do DessaCast. Tudo começou com áudios de WhatsApp. Eu, particularmente, não gosto de áudios longos. Eu treino equipes, pessoas para que sejam sucintos no envio dos áudios, na área de vendas. E eu sempre brinco com isso. Eu brincava assim com as pessoas. E as pessoas pedindo conteúdo e sempre falando sobre como que eu poderia entregar, criar uma comunidade e tudo mais. Eu falei, vou criar um grupo no WhatsApp e de tempos em tempos eu vou enviar o DessaCast, que era um áudio mais longo. Então, existe esse grupo até hoje, o grupo VIP. E nesse grupo, de tempos em tempos, eu falo, gente, hoje é dia de DessaCast, que são aqueles áudios mais longos onde eu entrego conteúdo. E começou a gerar aquele desejo, né? Quem sabe um dia eu tenha o meu podcast, quem sabe um dia eu transforme áudios em um podcast mesmo, com convidados especiais. E hoje, né, tá sendo aí a realização de mais um objetivo, mais uma meta, o meu próprio podcast, com o nome DessaCast. Então, tenho certeza que de uma brincadeira, né, uma coisa que a gente não imagina, às vezes nasce grandes projetos, grandes parcerias. E eu não tenho dúvida que nessa mesa sentarão pessoas assim como você, que vai agregar demais. Eu acho que isso merece um brinde, né, gente? Mesmo que seja de café, mas merece um brinde, né? E tem que ser com café, né? Amém, a nós. Café e vinho poderia ser também. Nossa, uma combinação perfeita. Sim. Bom, Jane, eu queria começar esse podcast falando sobre autoestima, né? E a autoestima é o pilar dentro do meu processo de mentoria. E eu costumo dizer que eu trago a autoestima de uma forma bem diferente do que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Geralmente as pessoas linkam a autoestima à beleza, à estética, à aparência, que também é autoestima, obviamente. Mas é a parte superficial de tudo isso. E dentro da minha mentoria, você sabe, né, como mentorada, que a base, a primeira fase ali é a autoestima, que na verdade é o autoconhecimento. Eu queria que você trouxesse a sua percepção sobre isso. Como que foi ter esse contato com a autoestima através do autoconhecimento? O que te trouxe, sabe? Eu queria sobre o teu olhar hoje. O que é a autoestima baseado nisso? Então, isso é uma pergunta bem relevante que eu acho que todas nós mulheres precisávamos prestar atenção nisso, né? O que de fato é uma autoestima, né? Eu até pouco tempo eu achava que a minha autoestima era lá no teto, né? Porque eu sempre fui aquela mulher vaidosa que gostava de me cuidar. Embora eu pesasse 15 quilos a mais, mas eu sempre fui muito de me cuidar, de me vestir bem, de cuidar de como eu me vestia, de como eu me comportava. E pra mim isso, a minha autoestima tava no topo, né? Até entrar pelo processo de mentoria com a Andressa e descobrir que a autoestima nem sempre é só isso. É muito mais complexo o negócio. Porque a gente precisa trazer muita autoestima dentro daquilo que é a nossa comunicação interna, né? Porque às vezes a gente expressa externamente uma coisa e acredita que aquilo ali é a nossa verdade. E às vezes a nossa verdade está dentro de nós.
E eu acho que esse é o maior desafio, né? Conectar essa nossa verdade interna com a nossa expressividade externa. Como que eu me comunico dentro de mim, que eu me expresso externamente? Porque a minha autoestima para mim era alta, até eu entender que o meu alto valor estava muito abaixo, porque a minha autoestima interna não era coerente com a minha autoestima externa. E trazer essa percepção é algo muito doloroso, porque você precisa olhar para sua história, você precisa olhar para você precisa olhar para suas vulnerabilidades. E às vezes a gente está vivendo tão dentro de uma verdade ou de uma mentira que a gente não consegue trazer a percepção real do que a gente está vivendo. Então, por isso que a gente hoje está usando dessas ferramentas de mentores que possam nos ajudar e nos trazer as percepções de situações que a gente está tendo como verdade, mas que na verdade não é tão verdade assim. É uma mentira que nos contaram e que a gente acreditou nisso. Então, ter mentores hoje fora do ambiente, fora das nossas particularidades, vamos dizer dessa forma, nos traz uma clareza maior do que a gente realmente traz para a nossa vida como resultado, como consequência de quem sou eu. Né? Eu sempre tive muito posicionamento do quem eu era. Eu sempre fui uma leoa determinada, correr atrás dos meus sonhos e realizar as minhas coisas. E a minha autoestima para mim era a coisa mais importante da minha vida, era o que eu tinha mais elevado. E no entanto hoje eu caí do cavalo, porque não era tanto assim. E a autoestima ela não é construída no agora, assim, no que você pensa sobre você mesma. Ela é construída no ventre da mãe. Então, a forma como você foi concebida, a forma como você foi gerada, a forma como você foi tratada ali, como foi a sua aceitação, já começou a construção da sua autoestima. Então, o que você ouvia quando você era criança? Quais eram as repetições, né? Porque crenças, né? Que se fala muito sobre crenças, são verdades absolutas que a gente cria na nossa consciência. E a autoestima é isso. Então, ela é formada no ventre da mãe. E o que você é hoje, o que eu sou hoje, é reflexo de tudo isso. Aí tem pessoas que falam, caramba, e agora, né? Ferrou, porque se eu for olhar o que eu ouvi, o que eu cresci, o que eu vivi, eu só ouvi coisas ruins. Né? Mas não, isso é possível mudar. Pode ser transformado no agora. Que é a autopercepção de si mesmo. O que você fala sobre você. O quanto você reconhece. Né? O quem você é. E aí, o quem você é muito importante, que não é... Quando a gente pergunta, né, para pessoas o quem você é, muitas pessoas não sabem responder. E eu posso dizer para você que uma média de 95%, 98%, assim, ó, 98% das mulheres que sentam à minha frente e eu pergunto, quem é você? Elas não conseguem responder de primeira. Tem pessoas que travam. Elas falam, caramba, eu não sei quem eu sou. Porque elas começam falando a profissão. Ou, sou mãe de fulano, sou mulher de ciclano, sou profissional X, sou advogada, biomédica, esteticista. Não, eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando quem é você. Quem é você? O que você gosta de fazer? Qual é a sua cor favorita? Qual é a sua comida favorita? Qual é o seu hobby? Hobby? Mas executoras têm hobby? Né? As pessoas não sabem. Isso é muito interessante, porque a gente percebe que nós estamos sempre olhando para fora, para frente, porque pode vir, projetando o futuro. Quando, na verdade, toda a projeção do futuro vem daquilo que você é. Daquilo que você acredita que você é capaz. Se você não consegue identificar isso aqui dentro, você não consegue projetar ou ter sustentabilidade naquilo ali, né? Não é constante, porque você está o tempo todo oscilando, porque você não está numa base sólida. Na verdade, nós somos educados a viver uma expectativa do que os outros esperam que a gente seja, né, Andressa? Então, sim, a gente vem construindo isso dentro de nós. A nossa comunicação interna vem muito sendo construída daquilo que a sociedade espera da gente, né? Do que as nossas famílias esperam de nós, do que o nosso marido espera de nós, do que os filhos esperam de nós, e a gente vai se anulando, a gente vai se esquecendo. Então, o simples fato de eu me maquiar, de eu me vestir e ter o cuidado disso, eu já considero isso como uma autoestima elevada. E muitas vezes não é. Porque às vezes isso é uma forma de você se esconder para você não ser percebida do real poder que você tem, né? Para tomar posse de quem você é de fato, para se posicionar, para dizer o que você gosta, o que você não gosta, daquilo que te faz bem, daquilo que não te faz bem, o que você quer ser, o que você não quer ser. Então, olhar para dentro de nós e trazer essa consciência é primordial para que a gente possa dar o próximo passo, para a gente tomar posse de quem nós somos com autoridade, com consistência, com relevância, com coerência daquilo que eu acredito. Porque senão a gente vai estar sendo, sim, robotizado o tempo todo, sendo aquilo que os outros querem que a gente seja, né? E isso é um grande erro e entra um conflito de uma frustração muito grande dentro de nós, né?
Quando você falou ali da questão da aparência, né? Quando você fala dessa parte externa, que de fato é o reflexo do que a gente tem dentro, porque eu já pesei 108 quilos, né? Muitas pessoas que não me conhecem aqui, provavelmente vão assistir esse vídeo, eu já pesei 108 quilos e nessa época eu não tinha autoestima, mas não era por causa do meu peso. Não era o meu peso que fazia com que eu tivesse uma baixa autoestima. Era a minha mentalidade. Porque eu conheço pessoas que estão acima do peso e têm autoestima. Mas o meu caso, o meu corpo, ele contava uma história. Porque o teu corpo conta uma história. O teu rosto, os traços do seu rosto contam uma história. Conta o tempo, né? Basta a gente olhar no rosto dos nossos avós. Basta a gente olhar no rosto dos nossos pais. E a gente vai... Ali tem uma história. Tem. Você vê que o tempo tá passando. E a mesma coisa que o tempo tá passando... Assiste alguém na TV que você acompanhava quando era criança. Aí você olha para aquela pessoa e fala, nossa, a pessoa tá velha, hein? Mas peraí. Se ela tá velha, você também tá. O tempo tá passando igual para todo mundo. E ali tem uma história. Então, quando uma mulher está acima do peso, ou quando uma mulher está nesse momento que ela não consegue se olhar, se cuidar da casca, né? Da parte externa, é reflexo do interno. A gente olha para uma mãe que acabou de ter um bebê. O corpo conta uma história. Uhum. Ela acabou de ter um bebê, ela acabou de gerar uma vida. Então, o corpo dela, a barriga ali, né? Quem é mãe sabe, conta uma história. E a gente tem que respeitar isso. Sim. E não é ficar se punindo, é olhar e falar, qual é o corpo? O que meu corpo quer dizer sobre mim? No meu caso, o sobrepeso era por causa de uma gestação e depois por causa das emoções. Porque eu queria me esconder. Eu percebi que daquela forma as pessoas não me reconheciam na rua. E eu achava isso ótimo. Mas ao mesmo tempo era por fora, porque por dentro eu estava perdida. Sim. Então, eliminar 35 quilos mudou a minha vida na percepção de conquista. De eu posso, eu consigo, né? E isso é muito interessante, porque aí aquilo ali virou uma chave de poder. Olha isso, eu consegui eliminar 5 quilos. Ah, então eu consigo mais. Aí foi 10, 15, 20, 30. E eu percebi a minha capacidade de realização. Consequentemente, eu comecei a me olhar e me achar bonita. Nossa, eu sou uma mulher bonita. Olha como eu fico bem assim. E aí começou, mas foi do quê? De dentro para fora. Que é o que você tanto fala, né, Jane? Exatamente. Dentro do seu processo, que é a autocomunicação. A comunicação não é só para fora. A principal comunicação é a autocomunicação. Exatamente, porque a gente foi treinado para sempre prestar atenção na comunicação externa, né? O que as pessoas nos dizem, qual é o julgamento, qual é a crítica, qual é o elogio. A gente vive em busca dos elogios, né? Porque a gente quer ser aceita, amada e reconhecida. A gente não gosta de ouvir os feedbacks negativos, porque isso é uma crítica, um julgamento que a gente não quer ouvir. Mas é isso que nos lapida, é isso que nos transforma. É isso que a gente para olhar a nossa comunicação e entender a coerência daquilo que eu estou ouvindo e daquilo que eu estou dando poder para que eu estou ouvindo. Né? Porque eu preciso entender qual é a comunicação que está dentro de mim para eu não dar poder para a comunicação negativa externa, mas eu também tenho que olhar para essa comunicação negativa e entender o que eu preciso mudar, o que eu preciso lapidar, como que eu estou me vendo, como que as pessoas estão me vendo, né? Porque eu não vou conseguir ser melhor se eu só receber elogio o tempo inteiro. Então, a autoestima traz muito essa questão de que a gente precisa cuidar até que ponto a nossa autoestima está na necessidade de ser amada e reconhecida e só receber elogios. Né? Porque a gente faz as coisas em busca disso o tempo todo. Porque automaticamente, toda vez que eu me arrumava, claro que eu queria ser reconhecida, amada e elogiada. Mas e dentro de mim? Eu estava com esse poder realmente para receber esses elogios e me sentir altamente confiante de quem eu era de fato? Então, quando eu comecei a me dar conta que eu dizia assim para tudo na minha vida e para todos, eu prestei atenção que, tipo, minha autoestima não era tão boa. Porque eu queria o tempo inteiro ser amada e reconhecida. Eu só estava neste lugar por causa disso. A gente tem que olhar, porque assim, se falarmos que a opinião do outro não importa, é mentira. É muito importante. Nós somos seres relacionais, né? Então, vem da relação. Nós precisamos de relação para sobreviver. Nascemos de relações, somos movidos a relações. Estamos aqui por relações. Só que tem essa consciência que você falou, ela é muito importante, porque primeira coisa é a autopercepção, a autocomunicação, e o autoconhecimento te traz
aquela noção básica de para quem eu dou esse poder. Exatamente. Então, sim, tem pessoas que são importantes, que eu vou relevar. Eu, por exemplo, eu tenho um exercício que é aquele da essência, né? De você colocar nas bolinhas ali. Quem são as pessoas que importam? Então, eu coloco ali, peraí, que importa é a opinião do meu marido e da minha filha, em primeiro lugar. Segundo, é a opinião dos meus pais. Terceiro, é a opinião dos meus mentores e das pessoas que são importantes para mim. Então, eu crio uma blindagem, porque eu determino para quem eu dou esse poder. Mas você é uma pessoa pública, que palestra, que está nas redes sociais, que está botando a cara no mundo. Ok, eu sei que todo ser humano, ele julga. Eu julgo, você julga. Exatamente. Primeira coisa que a gente faz, a gente olha uma pessoa, a gente julga. Todos vão julgar. E eles vão julgar segundo a sua percepção, a sua realidade de vida, a sua condição. Então, não é sobre mim, é sobre a pessoa. Mas se você não tem essa consciência, não sabe dosar isso, entregar o poder para a pessoa certa, aquilo vai te afetar de alguma forma. Tanto a crítica quanto o elogio, eles podem te derrubar na mesma proporção, né, Andressa? Exatamente. Se você não tiver esse controle emocional de entender quem é você, tanto a crítica quanto o elogio vai te derrubar da mesma forma. Vai cair, você vai cair. Então, você tem que determinar para quem você dá esse poder. São essas pessoas. O que vem de fora não me atinge. Isso é possível assim com muita autoestima, né? Quando a tua autoestima tá, e mesmo com autoconfiança, mesmo dependendo de qual camada você está, você vai se abater, né? Eu vi esses dias uma pessoa pública falando sobre isso. Nossa, uma pessoa que você não imagina. Ela falou, caramba, eu tive que silenciar as mensagens do Twitter, eu tive que silenciar as mensagens do Instagram, porque aquilo estava me afetando. Eu tive que parar de olhar para aquilo. Porque nós somos o que a gente realmente, por mais forte, mais independente, mais aquilo vai te abater. Só que você tendo essa noção, você começa a diminuir esse volume, né? Você baixa o som. Ele tá ali, mas você baixa o volume. Não fica aquela coisa gritante, não é tão importante. Não, mas quem eu sou? Eu não sou isso aqui. É isso que importa. Porque a gente não tá o tempo inteiro no poder de tudo, na consciência, na energia. Uau, como eu falo, o boneco do posto de gasolina, né? Tipo, só fazendo festa. Em algum momento você tá com a energia baixa. Sim. E esses julgamentos, essas críticas, em algum momento pode te abalar, sim. Até agora eu lembrei de uma memória de criança, né? Que a gente tá falando que a gente não se importa com a opinião dos outros, né? A gente, quando era criança, não sei se você lembra, que dizia assim, como é que você falou? Que vem de baixo não me atinge. E aí tem uma frase que a gente usava quando era criança, então senta no formigueiro para ver como é que funciona. Né? Porque de fato a opinião das pessoas são importantes, desde que você tenha inteligência emocional e o controle do que você pensa e do que você sente, para você saber para que você dá poder. Para algo para te construir ou algo para te destruir, né? Então isso é uma necessidade que a gente precisa buscar hoje. E os mentores estão aí para justamente trazer essas percepções, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, para eu ter coerência com o que eu estou entregando e o que eu estou recebendo. Isso é fundamental para a gente tomar posicionamento, né, Andressa? É uma musculatura, né? Você tem que fortalecer uma musculatura. E é um treino, né? A autoconfiança é um músculo, porque você tem que treinar todos os dias. Eu sempre dou esse exemplo nos meus processos, que é você vai pra academia, no primeiro dia, você pega um quilinho ali, aí você tá com aquele 1 quilinho, você olha pro lado, tem uma pessoa treinando com 20 quilos do seu lado, você tá tipo com vergonha aqui, só que o problema não é isso, o problema é que tá doendo aquele 1 quilo. Você fala, pô, isso aqui tá pesado. Por quê? Porque você não tem força pra fazer aquele movimento. E a pessoa mas não pode se comparar, são movimentos diferentes, tempos diferentes. Ok, uma semana você já tá com 2 quilos. Aí você tá com 5 quilos, tá com 10 quilos, 15 quilos. Você vai aumentando conforme a tua capacidade de realização, de fortalecimento. A autoestima e a autoconfiança é uma ferramenta emocional que a gente tem que acessar dentro de uma malinha, dentro da inteligência emocional, que você pega, eu preciso exercitar isso aqui agora. E eu vou ter que começar a trabalhar, vou começar a fortalecer isso aqui todo dia. Todo dia você tem que exercitar algo para fortalecer aquilo. E aí as pessoas perguntam, como fortalecer? Como que eu faço? Se tornando uma pessoa mais interessante, desenvolvendo o seu intelecto, cuidando da sua aparência, se sentindo mais bonita para você, se cuidando da sua alimentação, cuidando do seu corpo, cuidando da sua mente. Quando você começa a se tornar uma pessoa mais interessante, mais inteligente, uma pessoa mais bonita para você,
você começa a se posicionar de forma diferente. Você começa a ter mais confiança, mais segurança para falar. Você concorda, Jane, com isso? Plenamente, plenamente. O desenvolvimento da minha habilidade de comunicação foi trazendo justamente essa consciência. Porque a gente vive hoje numa necessidade de viver um dia automático, né, Andressa? A gente acorda, passa o dia, dorme, no outro dia de novo tudo a mesma coisa, e a gente se compara com os outros, e a gente vive numa expectativa de superar tudo e a todos, mas a gente não traz consciência de fato para quem eu sou. Para olhar para as minhas forças, para as minhas vulnerabilidades. E uma parte muito negativa que eu vejo nessa questão da comparação é que a gente tem o hábito de se comparar com o outro porque a grama do vizinho é mais bonita do que a minha, é mais verde do que a minha. Mas eu não me dou o trabalho de ir lá perguntar para o vizinho o que ele está fazendo para ter a grama mais verde. Para também me lapidar, para também me construir, para eu também conseguir chegar no resultado que ele chegou. Então, ao invés de você ficar se comparando com os outros, pergunte para quem está no lugar que você quer chegar, o que ela fez para chegar ali. Porque quem está usando lá os seus 20 quilos na academia, ele também começou nos 5 quilos. Só que quando você olha do teu 5 para os 20 do outro, você vai achar que ele já chegou nos 20. E esse é o grande desafio da gente não se diminuir ao ponto de não questionar e também não se achar soberbo de achar que eu não preciso aprender nada. A gente precisa ter a humildade de olhar para o outro e perguntar para ele, como que você fez? Eu também tenho habilidade para aprender. Você me ensina? E as pessoas vão estar dispostas a te ensinar, mas você tem que estar disposta a aprender. Exato. Sabe qual foi a faixa mais importante do faixa preta? A faixa branca. Exatamente. Né? Tudo se ele tem um não processo, tivesse né? começado pela faixa branca, se ele não fosse um iniciante, ele não seria um faixa preta. Todo mestre foi um aprendiz. Eu como mentora, né? Você como mentora, palestrante que somos, temos aí uma habilidade de comunicação exercida já há bastante tempo, já no âmbito profissional mesmo, onde a gente está em uma posição de destaque. Quantas vezes nós sentamos à mesa do aluno para aprender? Várias vezes. Para fazer um curso, para fazer um desenvolvimento? Porque eu sempre digo que eu sou uma iniciante, que eu estou no começo, né? Eu faço palestra desde 2018. Isso é um curto prazo. Você está há quanto tempo nesse mercado? Eu tenho pessoas que estão há 30 anos palestrando. Então, de fato, se eu pegar ali na linha do tempo, eu olho para uma pessoa ali de 6, 7 anos, é uma criança. Pega uma criança ali de 6, 7 anos. Né? Então, é assim que a gente tem que se sentir. É assim que a gente tem que entender. Se colocar nessa posição de humildade mesmo. Que quanto mais a gente se desenvolve, quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que não sabe das coisas. E o quanto nós somos seres, entre aspas, né, limitados em algumas coisas. E quanto nós somos incríveis em outras. Sim. Porque existe uma forma de aprender de tantas coisas, tantas formas diferentes sobre a mesma coisa. E cada um tem a sua percepção de aprendizado, né? Cada um tem nenhum a sua aprende da mesma percepção. forma e nenhum consegue, de repente, chegar no mesmo resultado que o outro. Exato. Mas, de repente, se unir as forças, a gente consegue aprender e ensinar da mesma forma, né? Sim, e ter a humildade para sentar na cadeira do aluno, para começar. Quando sentar à mesa de pessoas que sabem mais do que você, não se sentir inferior, mas se sentir um aprendiz, porque existe uma grande diferença. Se você olha para quem está treinando do lado com 20 quilos para se inferiorizar, você vai se comparar. E toda a comparação, a Raquel de Camargo, que é a minha terapeuta, ela fala uma frase que eu gosto muito, que é: toda comparação é injusta. Toda comparação é injusta. E é muito verdade isso. Muito. Porque não tem como a gente comparar. São histórias diferentes, criações diferentes, relacionamentos diferentes. Se você pega um casal, o marido e a mulher, já tem uma vivência diferente. Não tem como comparar. Imagine as pessoas, demais pessoas ali, né? Que a gente tem acesso. Então, a comparação, ela não é ruim. Tá? Eu costumo dizer que não é ruim se comparar. Eu acho que é muito bom você ter um parâmetro. Tem que ter uma comparação. Porque a comparação, ela estampa o nível que você está. Seja bom ou seja ruim. Sim. Tá? Então, só que é uma comparação com a inteligência emocional. Exatamente. É preciso ter esse olhar, né? Que nem toda comparação é injusta se você for para se inferiorizar, para se diminuir, para se colocar numa camada de vítima ou de vitimista. Tanto para se diminuir quanto para se exaltar também, né, Andressa? Porque tem muitas pessoas que têm essa necessidade de olhar para o outro e se achar mais do que o outro e se diminuir menos que o outro. Eu costumo dizer que aqui no mundo ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém.
Todos nós vamos ter alguma coisa para aprender com quem menos sabe e alguma coisa para aprender com quem mais sabe. O importante é você ter o coração humilde e flexível e entender que nós estamos aqui todos para nos melhorar. Todos os dias. Com certeza. E isso vem do posicionamento, né, Jane? O posicionamento que a pessoa vai... quando eu falo em posicionamento, eu imagino uma posição... eu gosto de sempre falar do soldado, né? Você imagina um cara do exército, assim. Ele tem uma postura, ele tem um posicionamento. Ali é uma comunicação que você olha para a pessoa. É uma comunicação não verbal, né? Você reconhece a pessoa pela forma como ela está vestida. Você sabe quando ela está no trabalho. Você consegue reconhecer esse profissional quando ele está ali, né, na posição dele. Existe um posicionamento. E isso, ele vem para a vida. Existe um posicionamento que só é possível através da autoestima e da comunicação. Então, não tem como... como que eu faço para me posicionar? Aprenda a se comunicar. Exatamente. Como que eu aprendo a me comunicar? Tenha autoestima, desenvolva autoconhecimento. Então, percebam que é de trás para frente. E a gente tem assim, o hábito de olhar daqui para frente. Mas não, é de trás para frente. É de trás para frente, de dentro para fora, exatamente. Né? Porque a gente traz uma naturalidade de olhar sempre de fora para dentro, né? Sim. De trazer as informações, as mentiras que nos contaram, a educação que nos deram. Embora a gente venha de uma geração cheia de dores, a gente está vivendo hoje uma geração cheia de sobras, né? E a gente não está tendo equilíbrio emocional para aprender a lidar com tudo isso, a se comunicar de uma forma muito mais assertiva com todos os níveis, né? Com todas as gerações. E é cada vez mais importante a gente trazer consciência do como eu estou me comunicando. Cada pessoa tem uma comunicação diferente, cada uma pessoa tem as suas dores, cada pessoa tem a sua percepção. E eu preciso aprender a treinar a minha escutativa para eu entender como que é o outro, para que eu possa entender o que me dói, o que me fere, o que me incomoda, o que eu tenho que aprender com isso. Para que eu consiga aprender e entender como me comunicar. E aprender a confrontar. Eu costumo dizer que na vida, quanto mais a gente é confrontada, mais a gente aprende. E quando a gente afronta, a gente só sai perdendo. Exatamente. A gente está falando sobre isso hoje, né? De saber ouvir críticas para o crescimento. Porque as pessoas querem só... Acho que o elogio não vai te levar a lugar nenhum. Ele vai inflar o teu ego. Faz bem pro teu ego. Ser elogiado é maravilhoso pro teu ego. Agora, a crítica vindo de quem, né, você permite, para quem você dá esse poder, ele é muito importante. Porque é ali que você vai crescer. É naquele lugar. É o ponto cego, né? Então, isso é bem importante, a gente treinar essa inteligência emocional para você selecionar as pessoas que podem te criticar. Que é o que eu falei pra você, né? Que esses dias eu fui num evento e eu levei pessoas que eu queria que me analisassem. Falei, eu quero que você participe da minha palestra. E ao final da palestra eu falei, quais são as críticas? A pessoa levou um susto. Como assim? Foi incrível. Eu falei, não, eu quero que você pontue pra mim o que eu fiz de errado, o que eu preciso melhorar. Não, Andressa, não tenho que te falar. Foi ótimo. Eu falei, não, sempre dá pra melhorar. Nada tão bom que não possa melhorar. Mas eu queria, aquela pessoa era uma pessoa que estava num nível onde eu admiro, onde eu tenho como referência o lugar que ela tá, as pessoas que ela convive, o ambiente que ela trabalha, é aonde eu quero chegar. Então, eu peguei essa pessoa e levei ela para o meu ambiente e falei, me corrija aqui, me mostra aqui o que eu preciso fazer para chegar onde você tá, para acessar o teu público, porque eu tô aqui e eu quero aqui. O que eu preciso? E a pessoa falou, entendi. Tá, então para você acessar esse público, você precisa isso. E eu saí dali com um mapa. E aí entra o mérito da comunicação, né, Andressa? O que eu quero, como perguntar, não contar uma historinha, mas a pessoa tem que entender qual é o objetivo desse questionamento, né? Sim. Porque às vezes as pessoas também não estão confortáveis. Eu lembro que uma situação com um cliente meu, e dentro da minha mentoria eu falo sobre as posições da vida.
E lá a gente tem trabalho na posição de criança, adolescente, adulto, experiências e sabedoria. A sabedoria e as experiências independem de qualquer idade. E eu lembro que numa situação de uma reunião com um cliente, ele veio e me deu feedback positivo e me deu feedback negativo. E na hora eu respondi para ele assim, cara, eu não gosto de receber feedback negativo, porque eu sei o melhor que eu tô dando para realizar esse trabalho. E ele disse, Jane, para de ser criança e ser vítima, que você não precisa disso. Isso é para você ser melhor ainda do que você já é. Uau. E aí eu falei, caraca, tava eu aqui bancando a criança, não querendo ouvir aquilo que me transforma num ser melhor. Então, às vezes, a gente precisa tomar consciência de qual é a fase da vida que eu tô. Eu tô bancando a criança, eu tô sendo adolescente, ou eu tô virando realmente uma adulta consciente do que eu preciso comunicar e ouvir para que eu me torne melhor todos os dias. E a sua comunicação só vai ser assertiva quando você trabalhar a sua escuta ativa e treinar o que você precisa trabalhar dentro de você. Porque essa construção sempre vai ser de dentro para fora. É isso que eu ia te perguntar. Se um bom comunicador, ele é quem fala bem ou ele é quem escuta? Então, eu já fiz um dos meus eventos e tinha uma participante que ela disse, nossa, eu saí desse evento hoje completamente frustrada, porque eu falo muito e eu achava que eu falava bem. E na verdade nem todo mundo que fala muito fala bem, porque às vezes você precisa ter objetividade e clareza do que você comunica, né? Não adianta você argumentar e contextualizar tudo, sendo que você não treina a tua escuta ativa para responder de forma objetiva e clara aquilo que você quer. Porque quando você argumenta demais, você contextualiza demais para alguém, porque você nem mesmo você muitas vezes sabe do que você quer. Então, quando você não sabe, não tem clareza do que você quer, você fica contextualizando e argumentando para tentar convencer o outro de que nem você está convencida. Sim. Então, o comunicar excessivamente não quer dizer que você tem uma comunicação assertiva. Comunicação assertiva é aquela que você entende o que o outro está querendo, a necessidade dele, você dá a resposta objetiva e clara para ele também entender o que você está comunicando. Esse é o segredo da comunicação. E as pessoas acham que a comunicação, ela é para os palcos, ou para quem faz vendas, para quem empreende somente. Não. Para quem tem esse trabalho, é uma obrigação você se desenvolver, isso aí não tem o que falar. Mas a comunicação, ela é para a vida. A comunicação, ela não é para os palcos, ela é para a vida, ela é para o dia a dia. É para você saber se comunicar com você, é para você saber se comunicar com o teu marido, com a tua esposa, com teus filhos. Muitas vezes, por um erro de comunicação, a tua casa, o teu relacionamento, a criação com seus filhos está se esvaindo. Porque você não sabe falar. Você não sabe expor os seus sentimentos, você não consegue negociar, porque a vida é uma constante negociação. A gente está o tempo todo vendendo uma ideia, vendendo a minha filha mesmo, a gente tem muito essa troca, né? A Sara, a gente negocia, ela já vem com o argumento pronto, ela já vem com a quebra de objeção, minha filha é o espetáculo nesse ponto, né? O também, né? Filho de peixinho. Então, eu brinco que eu queria um monstro, né? Porque ela já vem com todas as quebras de objeções possíveis. Eu falo, caramba, não tem nem como te dizer não. Por quê? Porque desde pequena eu sempre treinei a comunicação. Sempre falei com ela sobre isso, sobre você expor os seus sentimentos, sobre você falar para a pessoa o que você sente. Nós, mulheres, temos muito essa dificuldade, que é se comunicar com os nossos parceiros, por exemplo. A gente acha que o homem tem que adivinhar o que a gente pensa, o que a gente sente. Na realidade, a gente acredita que todo mundo adivinha o que a gente tá pensando, né? Sim, mas com o marido é pior, né? Porque a gente fala, poxa, como que ele não... Tu convive mais tempo, né? Tu convive comigo há tantos anos, como que não sabe disso? Porque pro homem, ele vive naquela caixinha do nada, né? Como diz aquele pastor famoso, Cláudio Duarte, eu acho. Ele fala que o homem tem a caixinha do nada, ele vê o mundo de uma forma que... E a mulher não, a gente tem uma outra visão. E são duas comunicações totalmente diferentes, né? O homem tem uma comunicação muito mais individual. A mulher, ela tem uma comunicação muito mais ampla. A mulher comunica várias coisas ao mesmo tempo. Sim. E o homem não, ele precisa do seu tempo, ele precisa do seu, né, de estar introspectivo com ele muitas vezes, dentro da sua caixinha, do seu mundinho. E às vezes a gente, como mulher, não entende isso, porque a gente quer atenção o tempo inteiro. Eu lembro que eu mentorei uma pessoa uma vez que ela disse, Jane, eu não aguento a relação com meu marido, porque ele chega, senta no sofá, enfia na televisão e fica, e não me vê e não me dá atenção. Eu disse, quando ele faz isso, vai tomar um café com as amigas.
deixa ele no tempo dele, essa é a comunicação dele. Vai fazer a sua comunicação, porque na hora que vocês dois tiverem com tempo de qualidade um para o outro, aí a comunicação vai ser assertiva de vocês dois, porque nesse momento vocês se comunicam muito bem, porque ela tinha me relatado que ele gostava de sair para fazer reuniões de casais e os dois, e ele nunca deixava ela de fora. Ele sempre comunicava ali e levava ela junto. Então, aonde é que está o problema dele sentar na frente da TV e olhar a TV no momento dele? E desde essa mentoria, ela diz que a relação dela mudou drasticamente. Então, este é o segredo, muitas vezes, das nossas relações. É tentar entender qual é a comunicação do outro. Mas, para isso, eu preciso treinar o meu olhar e a minha escutativa. Para conseguir entender qual é a comunicação que eu preciso transbordar, para que a pessoa entenda também o que, que me faz bem, o que, que não faz, o que, que é a necessidade dele e o que, que é a minha. Sim, às vezes a melhor comunicação é o silêncio. Exatamente. Tem E para os homens relação, isso é muito forte, tem momentos né? na relação que a melhor comunicação que você pode ter dentro de casa é o silêncio. Eu tenho uma mentorada que também, dentro do processo, ela falou sobre isso, da questão do marido. Ela fala, eu falo, não adianta. Eu falei, que tal você testar o inverso? Fique em silêncio, não fale nada. E quando você falar, fale de forma assertiva. Ela, como que eu faço isso? Eu falei, eu vou te ensinar. A gente começou a conversar, ela começou a passar as questões. Passou um tempo, ela me manda uma mensagem. Eu tô chocada. Por que eu não fiz isso antes? Porque como ela tá acostumada a falar tanto, ela falava muito, segundo ela, e ela ficou em silêncio, ela começou a chamar atenção. E ele falou, o que tá acontecendo com essa mulher? Que essa mulher tá muito quieta, essa mulher tá muito diferente. E aí ela falou, agora eu só falo, assim, uma frase e saio. E deixo aquilo no ar, assim, pairando. E aí ficou, tipo, como assim, né? Imagina a cabeça desse homem. Uma mulher que fala, né? Do nada para. Do nada para e ela, não vou te falar mais sobre isso, a partir de agora será assim. Ela falou, tem dia que eu nem falo, tem dia que eu escrevo um bilhete. Eu falo, gente, que demais. E segundo ela, isso mudou a comunicação. Porque ela usou o quê? O silêncio. Então, ela disse que saía, ia pro quarto, se arrumava, colocava uma lingerie bonita, uma camisola e ficava lendo o livro. E ele, tipo, o que tá acontecendo com essa mulher que não tá aqui na minha cabeça, sai. Então, isso é uma comunicação inversa, né? E mulheres, aprendam uma coisa. Não se queixe para os seus maridos. Isso só confunde a cabeça e a relação de vocês. Vai tomar um café com as amigas, vai fazer a melhor terapia da vida, convida a melhor amiga e vai para uma cafeteria, toma café, conversa, dá risada, briga, desabafa com elas. Mas não traz essa comunicação para a sua relação, porque os homens não estão preparados para essa comunicação. Essa comunicação não é relevante para eles. E a gente precisa entender o como se comunicar com os maridos. Os maridos querem resultado. O que você está fazendo para você mesmo? Como a Andressa falou, de ler um livro, de botar uma lingerie bonita, sentar e simplesmente aguardar o momento de ele perceber você. E não ficar gritando aos quatro cantos, eu estou aqui, me olha, me percebe. Porque isso é demais para a cabeça deles. Então, quando a gente entende essa comunicação, as nossas relações só vão mudar muito. Muda muito. Sim. Sim, é isso. Nossa, é exatamente. E a mulher só vai fazer isso se ela tiver autoestima. Aí ela tem a comunicação, vem pro posicionamento, que muda o comportamento e o resultado. Né? Que é um processo. Exatamente, um processo de tomada de consciência, né? De tomada de consciência e resultado. E o maior resultado não é o profissional. O maior resultado é o relacionamento. Porque nós, mulheres, somos movidas a relacionamentos. Se a gente não tá bem com o nosso parceiro, se a gente não tá, nossos filhos não estão bem, se os nossos pais não estão bem, se a nossa melhor amiga não tá bem, a gente é afetada. É diferente do homem, né? Sim, total. O homem, o filho pode estar ali doente, ok, tô indo, tchau. A mulher e o filho tá com febre, acabou. O dia dela muda, a agenda dela muda, a vida muda. Porque nós somos isso, feitas de relação, de relações, de sentimentos, de emoção. A gente só precisa saber como lidar, que entra a inteligência emocional dentro do processo. Então, eu adorei a nossa conversa. Maravilhoso. Acho que a gente poderia ficar horas e horas aqui Nossa, falando. se for trazer assunto de comunicação, posicionamento, autoconfiança, eu posso ficar dias falando, porque eu amo isso. A gente tem muito conteúdo. Muito, muito. Mas assim, deixa as suas redes sociais, para que as pessoas possam te acompanhar, o seu conteúdo,
a sua palestra, próximo evento. Conta pra gente aí os seus projetos para que as pessoas possam te acessar a partir de agora. Então, caso queira dialogar junto comigo, né, interagir, eu costumo dizer que a minha linguagem do amor é toque físico. Então, se você me encontrar pela rua, me abraça e me beija, porque eu adoro isso. Se não me encontrar fisicamente, tem o meu Instagram, @soujanequadros. Não é Jânio Quadros, que é o meu único concorrente, mas é Jane Quadros. E eu estarei lá disponível para trocar ideias junto com vocês. E tem a minha mentoria, né, que é Desperte o Segredo da Comunicação, onde eu trago a oportunidade de você conhecer de fato quem é você. Uau, gente, acessem essa mulher. Como mentora, eu sou suspeita. Afinal, eu conheço todo o processo de dentro para fora. E o que eu posso dizer para vocês é que é realmente transformador, revolucionário. Acessem essa mulher. O meu Instagram é @AndressaPrestesMentora. E terei o maior prazer de estar com você aqui, sempre que possível, no DessaCast, com convidados maravilhosos mais uma vez. Obrigada por essa oportunidade. Muito bem inaugurado esse DessaCast. Nossa, viu? uma Que oportunidade honra. incrível. Gratidão. A honra foi minha. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Obrigada a todos vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau.